Salmos, o capítulo 81. Que salmo de Asaf, não é Davi, não. Esse era um ministro de louvor, mas tem muitas revelações. Tanto que não dá para dar num culto só, já estou entrando aqui no sexto culto. Salmo 81, do versículo 10 em diante. E logo no versículo 10, tem muitas instruções. Ele diz assim: eu sou o Senhor. Jesus é o seu Senhor? Será que Ele é verdadeiramente o nosso Senhor? Por quê? Às vezes chamamos Ele de Senhor, Senhor. Lembra do que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 21? Vamos ver isso aqui. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, eu posso dizer Senhor, Senhor, mas se eu não faço a vontade de Deus, quer dizer, como é que é a vontade de Deus? A palavra dele, está na palavra. Eu não sou servo dele. Então, nem todo que diz Senhor, Senhor. Paulo dá uma ampliada nesse conceito, nesse entendimento, em Romanos, capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz. Ele assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis. Quer dizer, se eu não obedeço o que Deus fala na sua palavra, eu não sou servo. Eu posso até dizer que sou servo de Deus. Servo não é quem está aqui na igreja ou pregando, é quem cumpre a palavra. Então, quem obedece a palavra dele. É importante. O profeta Isaías, ele mostra que o servo, ele tem, vamos dizer assim, direitos, privilégios que outros não têm. Como assim? Isaías 54, 17. Eu gosto muito desse versículo. Ele diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Então, vamos lá. Esta é a herança de quem? Dos servos do Senhor. E basta para nós. Então, ser servo de Deus vale, porque Ele vai honrar você. Esse é um direito do servo. Veio qualquer coisa do diabo, não vai prosperar, está repreendido. Por quê? Porque sou servo de Deus, porque obedeço a palavra. E outra coisa, ainda dentro do servo, você vê que é muitas instruções. Tem que servir a Deus com alegria, não é com murmuração, não. Salmo de número 100, versículo 2. O que ele diz? Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Oh, Deus, eu vou fazer porque o Senhor manda, mas eu não. Eu falo até quando ele manda perdoar, né? É perdoando que você é perdoado. Deus, só estou perdoando que o Senhor está mandando. Senão, não. Deus, se o Senhor quer que a fé seja perdoada, eu também quero. Então, Deus seja louvado. Sempre estão servindo a Deus. Ele disse: eu sou o Senhor, que Ele seja Senhor na sua vida. Ainda no capítulo 81 de Salmos, versículo 10. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Nós não podemos ter outro Deus. A Bíblia diz que nós não devemos ter outro Deus além de nós. É o único. Isso é importante. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, todo mundo já ouviu isso aqui. Olha o que diz. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, vamos lá: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra da casa do Egito, da terra da servidão. Vamos. Não terás outros deuses diante de mim. Você só pode ter um. Porque outros não são deuses verdadeiros, só terá Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele deu um tapa na cara do diabo falando sobre isso. É Mateus capítulo 4, versículo 10. Olha o que ele disse. Ele disse: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Se Ele é Deus, Ele tem que ser adorado, irmão. E às vezes nós não adoramos a Deus. Não tratamos Ele como Ele é, deve ser. Nessa corrida tão grande que está tendo, as pessoas não estão tendo tempo, né? Às vezes de adorar, deveriam de ter. As pessoas devem prestar atenção. Nessa tragédia que aconteceu do Capitólio, muita gente colocou muitas mensagens. Não estou falando mal de ninguém, não. Pelo contrário, uma pessoa deu um alerta. Ele colocou que as pessoas tentavam avisar do perigo, mas as pessoas estavam dando isso por causa do barulho. Não sei se você já foi em Cachoeira. Cachoeira tem muito barulho, né? E não dá para você escutar. A pessoa fala pertinho de vocês e fala mais alto, né? Aqui é assim, a pessoa acaba não escutando o que a outra está falando, não acaba escutando. Mas o que tem a ver isso com a pregação? Somos nós que estamos numa corrida tão grande que talvez não estamos ouvindo o que Deus está falando conosco. Não perdemos que Ele procura os adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E você talvez não está sendo, Ele não está te vendo como adorador. Ele não está te encontrando como adorador. Você deve ser um adorador.
É muito importante, então, você se aproximar de Deus, chegar perto e se envolver com Deus verdadeiramente. Mas tem mais sobre ser Deus. Se Ele é Deus, Ele também é onisciente. O que é isso? Mateus capítulo 9, versículo 4. Mateus capítulo 9. Tem escolinha aí, qualquer coisa pega a irmãzinha, pega, a mamãe vai perto, tá bom? Isso. Capítulo 9, versículo 4 de Mateus. Diz assim: mas Jesus, conhecendo o quê? Os seus pensamentos. Amigo, Jesus conhece os nossos pensamentos. Será que você não entende que Ele é Deus? Eu não conheço seus pensamentos, nem você conhece os meus, mas Deus conhece. E se Deus conhece os nossos pensamentos, nós devemos tratá-lo dessa maneira. Ele é Deus, nós devemos respeitar. Temer a Deus é respeitar. Quando você olha, o Jó foi um servo de Deus, o Jó falou uma coisa muito profunda. O que ele falou? Ele falou que ele fez um concerto com os seus olhos, quando ele olhasse para uma pessoa, para uma mulher, para uma virgem, né? Jesus fez mais ainda. Mateus 5, 28, Jesus falou o que sobre isso? Jesus disse: se você olhar para uma pessoa e desejá-la no seu coração, já cometeu pecado com ela. Então, tem gente que está e não entende. Ele não reconhece que Deus é Deus. Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece as intenções do nosso coração. Respeite. Porque se você se deixa levar, o diabo não é amigo de ninguém. O diabo não vai levar ninguém para uma ilha de fantasias. Satanás não vai levar ninguém para uma ilha de prazeres. Satanás só sabe matar, roubar e destruir. Então, se você aceita algo, você está desprezando Deus. Quando você despreza a Deus, meu irmão, você perdeu a sua vida, porque você está sozinho, então. Então, tem que temer. Vamos lá, repetindo, então, o Salmo 81, 10. O que está dizendo para nós aqui? Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Deus. Como Deus deve ser amado e deve ser respeitado. Aí ele vai falar mais ainda, que te tirei da terra do Egito. Deus tirou você, nos tirou da terra do Egito. Quem é o Egito? Não é o país, é da escravidão. Todos nós aqui. Um estava no álcool, outro nas drogas, outro na idolatria, outro na feitiçaria, outro na incredulidade. Era pessoa honesta, era pessoa trabalhadora, era boa pessoa, caridosa, mas não era salvo. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O Isaías, profeta, tem muitas revelações. No capítulo 55, versículo 1, olha o que ele diz, 51, perdão, versículo 1. 51, versículo 1. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortado, e para a caverna do poço de onde fosse cavado. Nós temos sempre que lembrar disso. Ele nos tirou da escravidão. Lá em Colossenses 1,13, ele fala assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o que Deus fez, nos tirou. Não temos que viver debaixo do domínio das trevas. Ele espera isso. Paulo ainda fala mais aos Romanos, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Gálatas. Ele diz assim, 5:1, estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eu gosto da tradução que diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então ele espera que você haja como uma pessoa liberta. As 3 coisas que nós vimos já aqui. O que nós vimos? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus e nos tirou da terra do Egito. Ele espera que você viva na liberdade. Agora o final do versículo. Abre bem a tua boca e te encherei. O que é abrir bem a boca? Não. Para nós entendermos o final do versículo 10, nós temos que ler e entender bem o começo do 11. O que diz? Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. O que é isso? Quando você ouve a palavra, você tem que abrir a boca, é tomar posse. Por exemplo, família. A Bíblia diz, os filhos são herança do Senhor. Mas um filho está no álcool, o outro está nas drogas, o outro está na prostituição. E o que você vai aceitar? Não, abre bem a tua boca, eu não aceito isso. Em nome de Jesus está repreendido, porque meu filho é herança do Senhor. Mas amanhã ele continua no álcool, ele continua nas drogas. O que você faz? Você vai, não adianta, Satanás, você não tem poder sobre meu filho é herança do Senhor. Abre bem a tua boca. O homem chamado Isaac, o Isaac, ele casou com a Rebeca. A Rebeca era estéril, mas ele tinha uma declaração do Senhor Deus, que nele, Isaac, seria contada toda a descendência de Abraão. Então, o que ele fez? Abriu bem a sua boca, 20 anos.
Quer dizer, ele não fechou a boca, é isso, não fecha a sua boca, abra bem, não, eu vou, Deus, Rebeca vai ser mãe, porque o Senhor falou que em mim seria contado, eu não vou ter outra mulher, é com ela, e foi, somos nós, é a cura divina. Senhor Jesus, eu estou tomando remédio, estou tomando tratamento, mas na tua palavra eu descobri que eu fui curado pelas feridas de Jesus, então abre bem a tua boca, não fecha não. Não adianta, diabo, sua hipertensão, sua diabetes, doença que for, está repreendida, está amaldiçoada, em nome de Jesus. Abre bem a tua boca, não feche, até você ver aquilo que Deus falou. Você ouviu a voz, ouvir é atender. Então, se você ouve a voz da palavra de Deus, você tem que cumprir o que Deus diz. Se você ouve o que Deus diz, você tem que permanecer naquilo. Israel não quis. Aí, o que vai acontecer? Olha aí, 12. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Quer dizer, você começa a despertar, não, tem gente, não fique escandalizado, tem gente que acha que Deus está, vamos dizer assim, ultrapassado, que tem coisa mais moderna para ficar. Para com isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. É isso que nós temos que pensar sempre. Não podemos achar que Deus não está ultrapassado. Muita gente tem isso. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, o que ele fala a respeito disso? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nós temos uma história bíblica do homem chamado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E o Saul recebeu uma ordem expressa do seu Deus. O quê? Que ele deveria de acabar com todos os amalequitas. Esse povo amalequita foi o povo que fez uma covardia, uma maldade com Israel quando eles saíram do Egito. E deram uma emboscada e foram por trás, né? E Deus, ele não ia tirar nada deles, Deus não ia fazer nada contra eles, mas eles foram maus então. Vai escutando. Aí, depois de anos, Deus então se revela ao Saul, pelo profeta Samuel, e disse, Deus mandou destruir totalmente os amalequitas. Não fique com nada deles. O Saul foi para a batalha, fez como Deus mandou, em parte. Primeiro ele poupou a vida do rei chamado Agaque. Por quê? Rei tem condições. Majestade, Deus mandou matar todos. Não, o rei vamos poupar. E fez mais ainda, ele poupou o melhor das vacas e das ovelhas que Deus tinha mandado destruir. Aí quando ele foi corrigido, não arrumou uma desculpa, isso que é o pior. Ele arrumou uma desculpa assim, não, mas o povo poupou para oferecer ao Senhor teu Deus em holocausto. É aí que vem aquela máxima de 1 Samuel 15, 22, obedecer melhor do que sacrificar. E então o Saul, ele caiu nesse engano, que enganou seu coração do homem. Não, porque, Deus, vai ver que Deus não falou direito, ou eu não entendi direito, ou o profeta não entendeu, como é que não vamos ficar com essas vacas, não vamos ficar... Não, se Deus mandou ficar, não fica, não fica aqui. Mas pastor Jair custou, a Bíblia fala de um exército, nos dias, entenda bem, do rei Asa, que eles receberam uma repreensão do homem de Deus, porque eles estavam numa batalha e eles então convocaram o exército de Israel, que era Judá, era de um lado, e Israel estava desviado do outro lado, né, das tribos do norte. E na batalha, então, eles convocaram o exército de Israel como mercenário, pagando. E o profeta diz assim, olha, Deus não é com Israel não. Se vocês forem nessa batalha, Judá, Jerusalém, casa de Davi, se vocês forem nessa batalha com a casa de Israel, vocês vão perder a batalha. Deus não livrou vocês dos etíopes, que eram 1 milhão de pessoas, como é que Deus não vai dar o livramento agora? Sabe qual que ele falou? Mas peraí, o dinheiro que nós pagamos? Sabe o que o profeta Deus respondeu? Mas Deus tem para dar. Os antigos diziam isso, mas Deus tem para dar do que o diabo para carregar, irmão. E a pessoa não crê nisso. Aí fica com uma coisa que é errada, entenda bem que é errada. Mas eu vou ter um prejuízo. Eu comprei tantas coisas. Eu lembro do seu Hugo. O seu Hugo foi dono de uma padaria, hoje está na glória. O filho dele é pastor da nossa igreja. O filho dele era garotinho. E ele me contou, pastor Jaime, quando meu pai fez isso, eu fui contra. Eu falei, pai, não pode. O pai dele se converteu pela televisão, tudo. Eu fui lá em Itapeva, indo para o sul já ali. E eu fui lá fazer uma visita para ele final dos anos 80, começo dos anos 90, tem mais de 30 anos. E ele pegou todas as garrafas de bebida que tinham na padaria e jogou tudo fora. E o filho falou assim, não, pai, peraí, pai. Mas peraí, você podia vender e ganhar pelo menos dia assim, não, que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém.
Não estou mandando você fazer isso. Ele fez na fé dele. Amigo, é isso. Muita gente, entenda bem, quer seguir o seu coração. Segue o que Deus fala. Segue o que Deus diz. Eles não quiseram, eles pagaram um alto preço. Eles foram fracassados, eles fracassaram na vida, eles perderam na vida por causa disso. E muita gente está. Aí vamos continuar. Pelo que eu os entreguei os desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos, não quiseram Deus. Coloca uma coisa, quando você despreza a palavra de Deus, você desprezou Deus. A palavra de Deus é Deus conosco, que se você despreza, é como se você fala, Deus, eu não quero andar contigo, fica aqui, pelo menos nesse campo, sentimental, entenda bem, financeiro, o que for, aqui eu não quero o Senhor. Quando você despreza a palavra, você desprezou Deus. A palavra é Deus conosco. E quando é que você nota que Deus não está andando contigo, ou você não está andando com Deus? É o medo do mal. Esse rei Saul que eu falei, depois que o Samuel morreu, ele foi para uma batalha contra os filisteus. E a Bíblia fala, não leia agora, 1 Samuel capítulo 28, do versículo 4 em diante. Quando ele viu o exército dos filisteus, seu coração tremeu. E ele estremeceu muito, sinal de que? Ausência de Deus. Coloque isso, medo. Olha, eu já expliquei para vocês, ausência de Deus. Entenda? Presença de Deus, ausência de medo. Você tem que se envolver com Deus. Como é que eu me envolvo? Com a palavra, fazendo, tratando Ele. Ele é Senhor, então a Ele vamos obedecer. Não esqueça, Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, vamos obedecer. Se queremos chamar Ele de Senhor, vocês são servos, nós somos servos daquele a quem obedecemos. Pronto, assunto encerrado. Fique bem nessa palavra, nessa mensagem. Ele é Deus, se Ele é Deus, vamos adorá-lo. Se Ele é Deus, nós devemos também respeitá-lo, temê-lo, a sua onisciência. Ele conhece todos os nossos pensamentos, Ele conhece todos os desejos do nosso coração. Então, se Ele é Deus, vamos temê-lo. Depois vimos o quê? Ele nos tirou da terra do Egito, ou seja, nos tirou da escravidão. Não é para você viver, não. João 8,36, Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, é para viver em liberdade, irmão. É não deixar Satanás ter poder sobre a tua vida de maneira alguma. É tomar uma posição séria. E Deus, eu vou andar contigo. Você vai vencer. Agora é mais leitura, não dá para explicar muito ainda. Ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, o que aconteceria? Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minhas mãos contra os seus adversários. Olha que coisa, que Deus ia dar vitórias que você não está nem pensando mais, irmão. Você já aceitou ali um fracasso naquele setor, foi feita a vontade de Deus, está na palavra. Deus daria, mas você desprezou. Não despreze. Esse é o conselho para mim e para você. A pregação não é para você, é para mim e para todos nós. Quem quer vencer tem que se unir à palavra. Vamos lá? Ele tem que ser Senhor na sua vida, Ele tem que ser Deus. Você deve sempre lembrar que foi para a liberdade que Ele te libertou, não é para você ficar debaixo. Quando ele vê um cristão mentindo, ele diz, não é mais, não tem umas espírito da mentira conosco. Quem mente perde toda a credibilidade. Uma pessoa que mente para conquistar a credibilidade da outra pessoa demora. Como é que eu vou dar em você? Não, você pode, agora eu estou na igreja. Prove. Não é por força nem por violência. Um dia eu falei para um amigo, falei para vários, já falei isso. Amigo, não procure convencer a pessoa que você mudou agora. Não, a minha mulher tem que saber que eu mudei, o meu marido tem que saber que eu mudei, o meu filho tem que saber, o pastor tem que saber. Esqueça isso. Mostre. Pelos frutos se conhece. Você vai ter, vão notar atualmente, realmente ele mudou. Realmente ela mudou. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se vivermos essas três vertentes, Deus vai nos abençoar. Meu irmão, assim, aí nós vamos abrir a boca, vamos ouvir a voz dele, a promessa de Deus vai acontecer. A declaração de Deus vai ser realidade. A palavra de Deus vai se manifestar e nós vamos ter tudo. É como o missionário fez uma canção que o pastor José cantava. Tudo que Deus tem para mim, eu quero. Aí você vai abrir a boca, eu quero, Deus, está escrito que eu fui curado pela fé de Jesus, está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor, então eu quero andar em santidade, eu quero andar em comunhão. Você vai buscar, vai abrir bem a boca, eu quero santidade, como eu quero a cura divina para o meu corpo, não quero pensamento errado, não quero desejo errado. Acabou, meu irmão. As pessoas devem entender isso, e Deus trouxe você para ouvir essa palavra.